dia da 4ª Convenção do Sistema CFA-CRA, teve como fechamento a palestra do economista e apresentador do Manhattan Connection, Ricardo Amorim, na noite de hoje, que vai conversar um pouquinho para a gente sobre o tema. Nós não pudemos transmitir ao vivo, como nós fizemos com as diversas palestras, em função do contrato dele com a empresa que ele trabalha. Ricardo, fala para o administrador e para o estudante de administração que nos assiste nesse momento a respeito do tema que você abordou na noite de hoje. Olha, o que eu estava tentando chamar a atenção é que a economia brasileira viveu um ciclo virtuoso que se esgotou em 2010. De 2004 a 2010, a gente cresceu num ritmo médio de 5% ao ano, que foi 2,5 vezes o ritmo de crescimento do Brasil nos 25 anos anteriores, só que de 2011 para cá a gente voltou naquele ritmo de antes de só 2% ao ano. Porque algumas coisas que permitiram que a gente crescesse mais antes se esgotaram. A infraestrutura hoje está no gargalo, todo mundo que a gente tinha para colocar para trabalhar, a gente já colocou quase 20 milhões de pessoas que não trabalhavam para trabalhar. Hoje a gente precisa de planejamento, porque não vai investir em infraestrutura sem planejamento, precisa de gestão, entre outras coisas, porque a gente vai ter que aumentar a produtividade sem aumentar a quantidade de pessoas trabalhando. E isso só com mais treinamento, com mais máquina, com mais equipamento, com métodos de gestão mais eficientes. E aí é que eu acho que é a questão chave. Da mesma forma que a gente precisa hoje gerir melhor o Brasil, a gente precisa gerir melhor as empresas e as carreiras, porque a competição externa está cada vez mais apertada. O lado bonito do que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos é que aumentou o emprego, aumentaram os salários, aumentou o crédito, aumentou o consumo. Isso é ótimo. O lado feio é que quando aumentam os salários sem que a produtividade aumente no mesmo ritmo, o Brasil perde competitividade. E o que isso significa? Hoje, está mais barato você contratar um profissional de fora para fazer a mesma coisa do que um brasileiro. A gente está começando a competir com esses caras e quem não for capaz de ser tão bom quanto eles, corre o risco de perder o emprego. Segundo, as nossas empresas estão competindo com as deles. Então, o produto que é feito aqui compete com o produto que é feito lá. E se a gente quer, e tudo no Brasil hoje está muito caro, eu costumo brincar que o Brasil hoje exporta consumidor, né? Que tudo é tão caro aqui que as pessoas vão comprar fora. Em Miami você acha o brasileiro a 1 quilômetro de distância pelo tamanho das malas. Enfim, o que isso tudo quer dizer é está na hora da gente fazer um esforço concentrado em melhorar a nossa competitividade, a nossa produtividade, e isso passa muito por educação, treinamento e gestão. Então, seriam esses 3 itens que você citou agora o grande forte para o trabalho do gestor junto às empresas. Fez um apanhado do Brasil junto às empresas, então seria esse enfoque que os administradores deviam seguir, digamos assim. Eu acredito que sim, porque do ponto de vista das empresas, a competição aumentou em 2 lados. A primeira é quando ficou mais caro produzir aqui. A contrapartida ficou mais barato produzir na Europa, nos Estados Unidos, em primeiro lugar porque a alta do desemprego lá reduziu os salários e o custo de produção por lá. Em segundo, porque no caso americano teve uma revolução de energia e o custo de energia caiu muito. Então, o que está acontecendo é as pessoas estão consumindo menos nos Estados Unidos e Europa, mas eles estão produzindo mais e exportando para vender para cá. Então, o que significa é que a competição aqui aumentou. E aumentou não só no produto, mas nas empresas, porque as próprias empresas americanas e europeias, que hoje já não veem o mesmo potencial de crescimento lá que havia há alguns anos, começaram a vir cada vez mais e se instalarem no Brasil. Então, se a gente tem mais competição no Brasil, a tendência é que a lucratividade das empresas que estão aqui caia. A única forma de evitar que isso aconteça é trabalhando melhor, é tendo um grande diferencial, é reduzindo custos, e isso tudo, mais uma vez, requer gestão de primeira. Em outras palavras, o que eu diria é o seguinte: os profissionais de administração se tornaram mais valiosos. Mais do que os economistas, não. Olha, mais que economista é fácil, isso não é grande vantagem. Eu diria mais do que várias outras classes. No fundo, a gente teve uma valorização de algumas classes profissionais importantes no Brasil. Os administradores é uma delas, os médicos é uma outra, porque com a melhora do nível médio de renda da população, muita gente entrando na classe média, as pessoas puderam passar a não só se preocupar com o hoje, com comida na mesa e com uma casa que não vai cair na primeira chuva, mas começar a olhar mais para frente. E aí começa a surgir oportunidades em saúde, em educação. Outra classe que está se beneficiando é a classe dos engenheiros, porque de repente o que acontece no Brasil é que a gente tem que construir muita coisa e falta engenheiro. Economista não está faltando, já tem bastante no Brasil, economista está na mesma. Eu não diria que economista está em baixa, mas certamente em alta não está.
Tá ótimo. Ricardo, mais alguma coisa que você gostaria de destacar para os administradores e para os estudantes de administração que nos assistem? Tem sim. O Brasil vai viver um ano difícil agora em 2014 e provavelmente um ano mais difícil em 2015. Em 2015 a gente vai ter que fazer alguns ajustes que não vão ser feitos agora antes da eleição. Particularmente, a nossa eleição não só tá, a nossa inflação não só está alta, mas está grávida. A gente tem vários preços que o governo controla que vêm sendo segurados, é o caso de tarifa de ônibus, de energia, de preço da gasolina, enfim, que passada a eleição provavelmente vão subir mais e pressionar a inflação. Em resposta a isso, os juros devem subir, o crédito deve crescer um pouco menos, o que limita o crescimento do Brasil. Além disso, as contas públicas estão apertadas, porque várias das medidas do governo têm um custo muito alto. Por exemplo, o subsídio que a Petrobras dá ao preço da gasolina, a diferença entre o preço da gasolina no Brasil e no mercado internacional custa 40 bilhões de reais por ano para a Petrobras. A utilização das termoelétricas para postergar um pouco o racionamento de energia, que provavelmente também vai acontecer depois das eleições, custa mais entre 20 e 30 bilhões. O próprio racionamento de energia, tudo isso deve levar o Brasil a crescer muito pouco, talvez nada, o ano que vem. E aí vem o ponto onde eu queria chegar, que é, nessa hora, o pessimismo muito provavelmente vai tomar conta aqui do Brasil. E é na hora que o pessimismo toma conta que as maiores oportunidades aparecem. Porque quando todo mundo está eufórico, normalmente as empresas todas investem, e muito, na mesma hora, tentando pegar a mesma oportunidade, e esse aumento de competição acaba não tendo mercado para todo mundo. Na hora do pessimismo, ao contrário, todo mundo pisa no freio, e quem consegue, nessa hora, ter uma grande sacada, ver uma grande oportunidade, transformá-la em realidade, tem chances de... É quando fortunas são feitas. E eu espero que sejam vocês que vão fazê-las. Obrigado.